Olá, pessoal. Já está claro para todos nós que estamos lendo um imperador romano estoico que viveu nessa era e que foi imperador entre 161 a 180 depois de Cristo, e ainda estamos lendo esse homem. Isso já está claro para nós, né? A pergunta é: por que estamos lendo Marco Aurélio hoje? Porque ele é uma referência. Ele acaba de nos dizer de diversos nomes, vocês lembram? Eudoxo, matemático, filósofo grego, discípulo de Platão, contemporâneo de Aristóteles. Muita gente não conhece. Hiparco, astrônomo, matemático, geógrafo grego, todos eles de extrema importância na sua época. Ele falou de Arquimedes, um dos maiores cientistas e matemáticos naquela antiguidade, naquele período. Falou de outro filósofo grego, filósofo cínico grego, Mênipo. E aí muita gente não se lembra desses nomes e nem lembra de nomes que ele citou logo no início do livro. Por que lembramos de Marco Aurélio e o que tem isso a ver com a nossa vida e o que tem isso a ver com o que ele vai nos dizer agora, que é: para de tentar ser o que você não é, para de se importar com os outros, dê valor à sua vida, faça a sua obra, a obra da sua vida. Marco Aurélio está nos ensinando isso o tempo todo. Por que estamos lendo um homem de virtudes? Ele vai nos dizer agora, justamente, quando você olhar para as pessoas, olhe para as suas virtudes. Então, estamos olhando aqui para um homem de virtudes. Por quê? Para lembrarmos que também somos parte disso, que também temos e que se alguém conseguiu, também conseguimos. Precisamos escolher, ele acabou de dizer, lembra? Ou somos destruidores ou somos construtores, inclusive de nós mesmos. O cosmos, o todo, é perfeito, existe ordem. Teremos sempre o nosso papel, ainda que pequeno, dentro dele. A questão é qual é o papel que queremos construir. Quando lemos um livro todos os dias, ouvimos as reflexões aqui, acompanhamos o livro, fechamos o livro, pensamos, na medida em que a gente vai cada vez mais silenciando as vozes automáticas da nossa personalidade, aquelas que querem reconhecimento, aquelas que querem que seja feito daquela forma que exigimos, porque senão não nos interessa, e tantas outras coisas. Na medida que a gente vai baixando essas vozes, a gente vai dando espaço para um silêncio. E nesse silêncio, talvez a gente consiga escutar aquilo que está muito além das aparências, além desses sentidos que temos. Os sentidos, eles nos servem, claro, senão não teríamos, mas precisamos prestar atenção também de que forma usamos os nossos sentidos. Eu ouvi uma coisa muito interessante hoje. Antes de começar a ler, eu vou partilhar com vocês essa informação que talvez muitos de vocês já sabem, mas eu achei bem interessante e tem muito a ver com essa passagem que ele vai te dizer por que você está se irritando tanto na vida, né? Age com justiça, né? Olha para as virtudes das pessoas, né? A única coisa na vida, ele disse ontem quando eu parei, né? A única coisa na vida que tem valor é passar a vida na sinceridade e na justiça, querendo bem aos mentirosos e aos injustos, ou seja, a todos. E olha que interessante, eu ouvi uma coisa hoje de manhã que dizia, né, na nossa língua, se você pensar na nossa língua, você sabe aonde você sente o sabor do doce? É na ponta da língua. Olha que interessante. Se a gente, não vou colocar aqui a língua para fora, mas você pode imaginar que eu estou colocando a minha língua para fora. Você tem a ponta da língua e a parte que não aparece é como se formasse um triângulo, né? Se eu colocar a língua para fora, você vai ver a ponta e a parte de trás. E aonde temos o doce? Na frente.
Então a gente pode pensar simbolicamente, né, que no ponto que une o triângulo, né, se a gente subir o triângulo, né, se a gente lembrar da pirâmide, esse ponto que une, ele é sempre mais doce. E eu achei isso genial, a gente olhar para a nossa língua, olhar para onde está o doce e lembrar então que na nossa própria língua tem uma mensagem, por isso que os nossos sentidos, eles são importantes também para a gente pesquisar. Somos um minúsculo universo particular, mas composto de tudo que existe no grande universo. Então, através de nós, conseguimos sim acessar alguns mistérios, se buscamos, se temos vontade, né? Se usamos a nossa razão, enquanto seres humanos, somos dotados de uma razão, somos dotados de uma inteligência que está mais ligada a essa intuição. E se vamos nos desenvolvendo, vamos lendo pessoas que aportaram tantas coisas maravilhosas, como Marco Aurélio, vamos lembrando que temos um propósito. É isso que ele fazia todas as noites. Ele escrevia para lembrar que a vida dele era efêmera e que ele tinha um propósito, que era sair daqui maior do que ele entrou. Ele diz coisas maravilhosas ao longo de todo esse livro, vale a pena a gente sublinhar, a gente anotar e, mais do que isso, viver. Vamos continuar? Ele diz aqui no item 48 da parte 6, hoje acabamos a parte 6, né? Quando desejares regozijar o coração, considera as superioridades dos teus companheiros, por exemplo, a atividade de um, a reserva do outro, a liberalidade de um terceiro e de outro alguma outra qualidade. Nada nos dá tanta alegria como os exemplares das virtudes, quando estas se manifestam na conduta dos nossos companheiros, e elas se oferecem aos nossos olhos em multidão compacta quanto possível. Eis porque é necessário conservá-los sem cessar junto de ti. Extraordinário texto, lembrando da importância de termos perto de nós as virtudes e por isso também escolhermos quem estará no nosso universo tão próximo, aquelas pessoas cujas virtudes nos inspirem a ser o nosso melhor. E aqui ele nos lembra, cuidado, eu sempre uso essa palavra cuidado, muitas vezes temos o vício de ficar apontando os defeitos alheios e muitas vezes também temos os vícios de querermos sermos vangloriados. E agora ele vai continuar dizendo o seguinte: irritas-te por não pesar mais que tantas libras e não 300? Procede, pois, do mesmo modo se te for preciso viver tal número de anos e não mais. Assim como estás satisfeito com a parte da substância que te foi atribuída, o mesmo suceda com o tempo. Vou continuar aqui, item 50. Tenta persuadi-los, mas age mesmo apesar deles, quando a razão da justiça o exigir. Todavia, se empregar a violência para te barrar o caminho, recorre à complacência e ao bom humor. Utiliza este obstáculo para alcançar uma outra virtude e recorda-te que não te entregavas à ação sem reservas, que não visavas o impossível. Qual era, pois, o teu objetivo? Entregares-te deste modo à ação. Esse objetivo atingiste-o. Desde que se dão os primeiros passos, a ação realiza-se. Muitas coisas aqui, né? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é essa ideia aqui, novamente, dele dizer para a gente não se irritar e para que a gente possa estar vivendo não só na matéria. Lembra que ele fala, né, da substância, já falamos sobre isso antes, ele fala da essência da gente, que temos matéria, fisicalidade e temos uma essência, né, a forma, e a gente viu isso já algumas vezes, né? Agora, viva o melhor que você pode no aqui e no agora. Se o seu tempo for apenas hoje,
Você tem que estar quites com a vida hoje. E aí, se alguém agir com violência com você e se você age da mesma maneira, você não está quites com a vida. Tá claro? Porque o que você veio fazer aqui é ser você um melhor ser humano. Muitas vezes queremos ser, às vezes assim, aquele que ensina o outro. Como é que a gente pode ensinar com violência? Jamais. Isso tá claro para todo mundo, né? Violência só gera violência. Então, às vezes o caminho é o próprio bom humor, como ele diz aqui, e a gente precisa se recordar, né? Quem somos e a partir daí, dessa essência una, inclusive com o outro que te irrita, agirmos corretamente pelo bem do todo e pelo bem daquele outro. Continua ele no item 51. O homem amante da glória faz consistir a sua felicidade na atividade de outrem. O voluptuoso nas suas próprias sensações. O homem inteligente na sua própria conduta. Isso também é outra frase assim que a gente pode colocar aqui, né? Sublinhar e olhar. Então, a gente precisa olhar as virtudes dos outros, como ele já disse, procurar lembrar disso diante de todas as dificuldades e esquecer, não queremos a glória, não dependemos nada do outro, o que o outro me reconhece. A única coisa é a nossa inteligência, que vem da palavra, né? Intellegere, de escolher dentre o que, dentre aquilo, entre tantas possibilidades, dentre aquilo que eu posso ser, aquilo que eu quero ser, um construtor da minha vida. Por isso ele fala aqui na sua própria conduta. Lembra do Platão? Platão que ele fala, né, sobre a alma, e ele tem aquela imagem da carroça puxada por 2 cavalos. Vocês lembram disso? A gente já falou sobre isso em outras obras, ou para quem já leu Platão, né? Na República, já viu algumas coisas sobre isso, também já viu isso, se eu não me engano, em Fedro, mas existem muitas coisas na literatura que falam dessa imagem da carroça. E a gente ali sendo puxado muitas vezes, né, pelos cavalos, que são impetuosos, mas não necessariamente temos essas rédeas sob comando. Então precisamos lembrar, né, quem está no comando da nossa vida, que somos nós mesmos, e que nada nem ninguém de fora pode perturbar esse meu autodomínio. Então, preciso de reconhecimento externo? Não preciso. Então, se eu fiz algo e alguém não reconheceu, tá tudo bem. Agora, se eu fiz algo e preciso ser reconhecido, dá para perceber claramente que eu estou colocando a minha felicidade nas mãos dos outros, desta pessoa que não me reconheceu. Eu fiz tantas coisas pelo meu marido e o meu marido não reconhece. Se você fez pelo seu marido e fez com amor, fez pelo bem do seu marido, pelo bem do todo, pela comunhão do casamento, e o outro não reconhece, tá tudo bem. Você não pode depender que ele ou ela reconheça isso para que você esteja feliz. A sua felicidade ela tem que estar garantida pela sua conduta, como ele diz aqui. Vou continuar aqui agora até o final da página para a gente acabar essa parte 6. Ui, já deu 14 minutos. Acho que eu vou parar por aqui. Desculpa aí, falei bastante então, né? Então vamos parar por aqui e continuamos a parte 6 amanhã, se Deus quiser. Beijos para vocês, pessoal. Boas reflexões. Fecha o vídeo, já que eu falei, vou continuar. Fecha o vídeo e pensa o que eu estou dependendo do outro para ser feliz. E aí, faz esse reconhecimento no seu terreno para que você possa avançar na conduta de você mesmo. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.